Joaquim era um garoto negro de 15 anos, morador de uma comunidade simples na periferia. Ele sempre foi um filho dedicado e, apesar das dificuldades, procurava sempre encontrar maneiras de melhorar a vida de sua mãe, Dona Rosa, e sua irmãzinha Duda. Trabalhava no mercado local, ajudando a empacotar compras para os clientes, enquanto sonhava em ser algo mais, em estudar e ter um futuro diferente, longe da escassez que marcava sua vida. Em um sábado quente de fevereiro, Joaquim foi até o mercado do bairro para comprar uma cartela de ovos. Dona Rosa precisava de ovos para o almoço, e ele sabia que, por mais simples que fosse o pedido, isso alegraria o dia dela, com pouco dinheiro que tinha guardado. Foi até o mercado e pegou a cartela de ovos mais barata, sem olhar muito para a validade. Era o único item que ele podia pagar naquele momento. Ao chegar em casa, no entanto, a surpresa não foi boa. Ao abrir a embalagem, os ovos estavam podres. O cheiro forte invadiu a cozinha e ele ficou arrasado. Dona Rosa, como iria explicar para sua mãe, sempre com uma paciência imensa, respirou fundo, mas pediu para que ele fosse ao mercado e trocasse os ovos. Joaquim sabia que o mercado não era o lugar mais acolhedor para ele, mas decidiu ir com a esperança de resolver o problema rapidamente. Ao chegar lá, foi recebido pelo caixa um homem branco de meia idade, chamado Sérgio. Troca da cartela de ovos. Joaquim explicou o ocorrido mas ao ouvir a história, Sérgio olhou de cima a baixo com um olhar de desprezo. Você quer que eu troque ovos podres? Ele perguntou com um sorriso sarcástico. Deve ter deixado os ovos fora da geladeira. Não é mesmo? Aqui quem trabalha direito é quem paga. E não fica trazendo desculpa. Joaquim, surpreso e com vergonha, tentou argumentar, mas foi interrompido. Vai embora, garoto. Aqui não tem vez pra gente, como você disse. Sérgio, aumentando o tom de voz. Vai reclamar com seu chefe, porque aqui não vou fazer nada por você. A humilhação de ser tratado assim, diante de tantas pessoas no mercado, o fez ficar sem palavras. Ele queria explodir, mas não podia. Sabia que qualquer reação agressiva traria mais problemas. Tentou se controlar, mas sua mente estava em um turbilhão. O que estava acontecendo com ele? Ele sabia que o tratamento que estava recebendo não tinha nada a ver com ovos podres, e tudo a ver com ele. Ser negro, ser pobre, ser do outro lado da cidade. A situação parecia sem saída. Ao sair do mercado, Joaquim se sentiu pequeno, como se estivesse lutando contra algo maior do que ele. Mas ao virar a esquina, encontrou um amigo de infância, Felipe, um garoto branco que trabalhava como gerente no mercado. Ei, Joaquim, o que aconteceu? Vi tudo lá de dentro. Você parecia mal? Felipe percebeu a tristeza no rosto de Joaquim e sabia que algo estava errado. Joaquim então contou o que aconteceu e Felipe ficou visivelmente incomodado. Isso não é certo, Joaquim, disse Felipe. Mas você não pode deixar que eles te humilhem assim. Isso não é sobre os ovos. É sobre quem você é. Vou falar com o Sérgio e com a dona do mercado. Isso precisa ser resolvido. No dia seguinte, Felipe cumpriu sua palavra. Ele levou Joaquim até a dona do mercado. Dona Silvia, uma mulher que sempre o tratou com cordialidade. Quando ela soube do ocorrido, ficou revoltada. Isso é inadmissível. Sérgio nunca mais vai trabalhar aqui, disse Dona Silvia com firmeza. Ela se desculpou profundamente com Joaquim, oferecendo-lhe uma nova cartela de ovos e garantindo que ele teria uma oportunidade de trabalho mais digna. Joaquim sentiu um alívio misturado com raiva. Surpreso com a atitude de Dona Silvia, ele sabia que aquela ação não apagaria a humilhação que sofreu, mas era um começo. Enquanto caminhava para casa, refletia sobre tudo que havia vivido, as intrigas que ele enfrentava, a discriminação enraizada e a sensação de estar sempre lutando para ser visto como igual. Mas ele também sabia que aquele episódio não seria o fim de sua história. Ele queria mais. Ele precisava mais. Dias depois, Joaquim voltou ao mercado, mas dessa vez, como um trabalhador. Felipe, que o ajudou, lhe deu a chance de ser ajudante de repositório. Ele ainda sentia o peso do racismo, mas não deixaria que isso definisse. E com o tempo,
Joaquim se tornou não apenas um funcionário exemplar, mas um símbolo de resistência na comunidade. Ele sabia que sua luta estava longe de terminar, mas agora tinha uma certeza. Não importava o que lhe fizessem. Ele jamais deixaria que o preconceito calasse. Ele tinha uma voz e ela seria ouvida. Após a conversa com Felipe, Joaquim sentiu uma chama de esperança que ele não sabia que ainda estava acesa dentro dele. Quando Felipe lhe ofereceu a chance de trabalhar no mercado, ele não hesitou em aceitar. Ele sabia que a vida não seria fácil, mas essa oportunidade poderia ser o primeiro passo para algo maior. Nos dias seguintes, Joaquim começou a trabalhar no mercado, sempre atento. Dona Silvia, dedicado e disposto a aprender, a dona do mercado, sempre o tratou com respeito e ele sentia que, finalmente, estava sendo reconhecido pelo seu valor, mesmo com o peso da discriminação ainda presente em sua vida. Joaquim sabia que, aos poucos, ele estava conquistando seu espaço. Felipe, por outro lado, para tornar o ambiente de trabalho mais justo, fez de tudo. Ele procurou maneiras de garantir que ninguém fosse tratado com a mesma utilidade que Joaquim havia enfrentado. Embora o caminho fosse árduo, ele acreditava transformar a realidade daquele mercado e que pequenas atitudes poderiam, quem sabe, até inspirar outros a mudar também. Certa tarde, enquanto Joaquim estava organizando as prateleiras, um cliente entrou no mercado. Ele parecia familiar, mas Joaquim não conseguia identificar de imediato. O homem olhou para ele e fez uma pergunta sobre um produto. Joaquim, educado e com a paciência que sua mãe sempre lhe ensinara, respondeu com clareza. O cliente sorriu, mas antes de sair parou e lhe disse: "Você está mudado. Rapaz, fico feliz em ver que está se saindo bem. Não sabia que você estava trabalhando aqui." "Continue assim." Joaquim, surpreso, olhou para o cliente e, após um breve momento, o reconheceu. Era o senhor Milton, o morador do bairro que durante muito tempo foi conhecido por suas atitudes preconceituosas e pelas conversas depreciativas sobre pessoas como ele. Naquele instante, Joaquim percebeu algo importante. As pequenas vitórias pessoais poderiam, sim, gerar grandes mudanças ao redor. Talvez o Sr. Milton não fosse uma pessoa totalmente diferente, mas o fato de ele ter reconhecido o esforço de Joaquim era, de alguma forma, uma mudança no ar. A vida seguiu seu curso, com Joaquim enfrentando desafios diários, mas também conquistando vitórias silenciosas. Sua jornada ainda estava longe de ser fácil, mas ele sentia que estava cada vez mais preparado para lutar, não apenas por ele, mas por todos que também sentiam o peso do preconceito. Dona Silvia e Felipe, ao seu lado, se tornaram aliados de Joaquim. Juntos criaram um ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor, onde pessoas de todas as origens poderiam trabalhar com dignidade e respeito. E embora o mercado fosse apenas uma parte da cidade, para Joaquim ele se tornava um símbolo de resistência. Em um final de tarde, enquanto Joaquim caminhava para casa, depois de mais um dia de trabalho, ele olhou para o horizonte com um sorriso tranquilo. Ele sabia que ainda haveria muitos obstáculos pela frente, mas também sabia que agora não estava mais sozinho. Ele tinha o apoio da sua comunidade, de seus amigos e principalmente de si mesmo. A história de Joaquim estava apenas começando. E ele estava pronto para escrever os próximos capítulos, com a cabeça erguida. E assim, a jornada de Joaquim nos lembra que, apesar das adversidades, é a força interior, o apoio de quem se importa e a coragem de lutar que fazem a diferença. Não importa o quão difícil o caminho seja. As pequenas vitórias de hoje são as fundações de um futuro mais justo para todos. Ponta. Enquanto Joaquim refletia sobre tudo o que acontecerá, algo dentro dele despertou. Ele se deu conta de que sua jornada não era única. Muitos como ele enfrentavam os mesmos obstáculos, os mesmos preconceitos. Ele sabia que histórias como a sua poderiam inspirar outros a não se calarem e a lutarem por um mundo mais justo. Ponto. E assim, Joaquim seguiu com a certeza de que sua história compartilhada poderia fazer a diferença para muitos outros. Se você também acredita que histórias precisam ser ouvidas,
Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Conta pra gente de onde você está assistindo, qual é a sua história. Vamos continuar a conversa e fortalecer nossa voz juntos. A história de Joaquim estava apenas começando. De seus amigos e principalmente de si mesmo. Ele tinha o apoio da sua comunidade e ele estava pronto para escrever os próximos capítulos. Com a cabeça erguida, é a força interior. E assim, a jornada de Joaquim nos lembra que, apesar das adversidades, o apoio de quem se importa e a coragem de lutar, que fazem a diferença, não importa o quão difícil o caminho seja. São as fundações de um futuro mais justo para todos. As pequenas vitórias de hoje, algo dentro dele despertou. Enquanto Joaquim refletia sobre tudo o que acontecerá, ele se deu conta de que sua jornada não era única. Muitos como ele enfrentavam os mesmos obstáculos, os mesmos preconceitos. Ele sabia que histórias como a sua poderiam inspirar outros a não se calarem e a lutarem. E assim, Joaquim seguiu com a certeza de que sua história, por um mundo mais justo, poderia fazer a diferença para muitos outros. Compartilhada. Se você também acredita que histórias precisam ser ouvidas, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Qual é a sua história? Vamos continuar a... Conta pra gente de onde você está assistindo. Conversa e fortalecer nossa voz juntos.